bem-vindo de volta. Agora a última aula de tópicos avançados de engenharia de computação. A ideia aqui é continuar discutindo o conceito de nuvem, só que olhando um pouco mais o que tem por dentro. Na aula passada eu falei que vocês não sabem, o usuário não sabe o que está por trás. A ideia é essa, dar uma certa transparência, ou melhor dizendo, opacidade, né? Porque você não consegue ver o que está por trás. Só que, enfim, como profissionais da área, é interessante saber o que tem por trás de uma nuvem. Essa é a ideia da aula de hoje, falando basicamente de estrutura de data centers e virtualização, conceitos de virtualização. Então, bom, a nuvem é um grande repositório de recursos com cara de limitados. Você consegue alocar novas máquinas o quanto você quiser, sob demanda, e, enfim, os usuários podem fazer isso a qualquer momento. Como é que o provedor consegue essa mágica de, como assim, qualquer quantidade de máquinas ele vai suportar? Então, tem dois conceitos importantes para conseguir fazer essa mágica. O primeiro deles é data centers, que eu vou explicar um pouquinho, e o segundo, virtualização em si. Então, não sei se vocês já viram essa foto em algum momento, mas é uma foto interessante do data center do Google. Aqui você tem alguns pontos que chamam a atenção. O data center em si é basicamente um lugar onde você coloca os computadores. Uma boa parte do custo dos data centers e uma parte importante da infraestrutura que você tem é a parte de refrigeração e energia. Então você pode ver que enquanto os computadores ficam nessa região aqui, mais ou menos do mesmo tamanho, vai 1/3 do tamanho da área de computadores, você tem uma área só de refrigeração. Então é grande essa parte do sistema. E mais do que isso, são dois, é sempre replicado. Pode ver que eles são parecidos, não é por acaso que eles são parecidos, de fato as estruturas são replicadas, porque se acontecer algum problema nesse data center inteiro, você tem um segundo centro que está um pouquinho separado do primeiro, que provavelmente não vai sofrer os mesmos problemas, né? Por exemplo, se tiver uma queda de energia que afeta esse pedaço, deve ter uma rede de transmissão separada nesse outro pedaço, porque não cai os dois. Essa é a ideia de redundância que tem por trás. Mais do que isso, eu estou falando de queda de energia, mas nesse caso aqui é meio improvável disso acontecer, por uma razão bem interessante. Esse data center foi construído do lado do Rio Columbia, que é o quarto maior dos Estados Unidos, por duas razões. Ajuda na refrigeração. A refrigeração à água é interessante. E dois, porque na verdade tem uma represa geradora de energia logo do lado. Então você consegue ter uma linha de transmissão direto do data center, desculpa, a represa está aqui, o data center está aqui. Você consegue ter uma linha direta de transmissão entre a geração, né, o ponto de geração e o data center. Isso reduz a possibilidade de uma falha em algum ponto da rede levou o data center a perder energia. Enfim, é meio perto, é difícil ter muitas falhas nessa pequena região. Se fosse uma grande distância, vários pontos poderiam dar falha. Como é um perto do outro, dificilmente vai acontecer falhas com frequência. Então, enfim, aqui o que eles acabaram priorizando foi a parte de energia e refrigeração também do ponto de vista de ter água para fazer a refrigeração. Tem um outro interessante que é o pessoal do Facebook, que construiu perto da terra do Papai Noel o data center deles. Por quê? Lá é frio, então refrigeração é abrir a janela. Você não precisa de uma grande quantidade de refrigeradores. Na verdade, se você pega o ar de fora e joga para dentro, você já está refrigerando, né? O pessoal chama isso de free cooling, né? Refrigeração gratuita. E é interessante também porque o calor que você gera dentro do data center, você pode jogar para a área onde estão os humanos, né? Você está meio que invertendo, ao invés de ter um ar-condicionado para os humanos e refrigeração para o data center, você abre a janela para o data center e puxa o ar quente para os humanos. Então, enfim, é pertinho aqui do Polo Norte. Essa região chama Luleå, na Suécia, a cidade. E no Brasil também, enfim, a gente não tem uma coisa tão interessante quanto a Suécia em si, né? Não tem um lugar altamente congelado para ter free cooling, mas técnicas de construção de data centers também no Brasil levam em consideração energia e refrigeração como aspectos aí a serem considerados. Tem aqui o caso do data center do Santander, que foi feito em Campinas. A região tem bastante linhas de transmissão de energia e de rede
várias operadoras, então essa parte de rede e energia foi priorizada também. E foi feito de forma a colocar os data centers abaixo do nível do solo, porque aí tem maior proteção contra eventuais acidentes, enfim, sei lá, o pior caso aí, um avião caindo em cima. E também dá para fazer uma refrigeração, assim, não vai ter tanta insolação em cima, dá para manter a temperatura mais amena de uma forma mais fácil. Então, outros aspectos foram considerados aqui, mas também coisas que se considera dentro de um data center, energia e refrigeração. Ok, então vou construir meu data center. Qual o tamanho do meu data center? Qual a capacidade que eu vou colocar lá dentro? É meio complicado para um provedor pensar nisso, porque não dá para saber a demanda em princípio, né? Lembra, computação em nuvem é quanto o usuário quiser, quanto ele vai ter. Então, tem formas de você construir o seu próprio data center ou um provedor de nuvem construir um data center. Uma das formas é tentar prever qual vai ser a demanda e jogar capacidade para atingir os picos. Então, se você quiser construir uma solução qualquer, vamos até sair do cenário de nuvem. Você vai você acabou de criar uma startup e você vai criar um serviço e você imagina que o serviço vai estar nessa capacidade aqui, vai ter alguns horários de pico e ao fazer isso você garante que o tempo todo de pico a qualidade do meu serviço vai ser boa. A parte chata é que toda a parte cinza aqui você acaba desperdiçando, né? Você tem mais capacidade do que você precisaria. E tem uma segunda parte também chata. Talvez o seu serviço tenha sucesso e, no final das contas, a capacidade não mais atenda à demanda. Ou porque você subdimensionou logo de cara, ou porque o seu serviço teve mais sucesso do que você imaginava inicialmente e a demanda aumentou. Quando isso acontece, você para de conseguir dar a mesma qualidade de serviço o tempo todo. Então, você ainda tem uns certos desperdícios e, em alguns momentos, você não consegue fornecer o serviço com toda a qualidade que você gostaria para os usuários. Quando isso acontece, em geral, é mais comum que, ao invés de os usuários ficarem na fila esperando, eles troquem de serviço e você acaba, ao invés de fornecendo o serviço com baixa qualidade, você pare de fornecer o serviço, você perca clientes. Então é complicado fazer o dimensionamento de data center exatamente por conta disso. Se você tem sucesso, a demanda aumenta, você vai precisar de mais máquinas físicas, e se você não tem sucesso, enfim, a demanda fica muito abaixo da sua capacidade, você acaba desperdiçando. Como é que a nuvem ajuda nisso? A ideia da nuvem é exatamente equilibrar a demanda e a capacidade. Quanto você precisar de demanda, é isso que você vai ter de capacidade. Então, suponha que você contrata um serviço em nuvem. Temos aqui uma capacidade total bem acima do que vai ser o pico em si. Se você faz isso e aloca exclusivamente para um usuário um certo conjunto de máquinas, você tem uma capacidade fixa, você acaba desperdiçando uma quantidade bem grande de recursos, toda essa parte azulada aqui. Quando você está num cenário com nuvem, com esse dinamismo de, não, se essa máquina virtual não está sendo utilizada, eu simplesmente coloco esses recursos para outras máquinas. Você consegue ter um equilíbrio muito maior entre a capacidade e a demanda. Você deixa um pouquinho acima da demanda a capacidade para aquele serviço especificamente. E todo o resto da capacidade você pode alocar para terceiros. Você pode alocar para um outro projeto, se for uma nuvem privada, você pode alocar para outros usuários, se for uma nuvem pública. Então, é interessante o mote da nuvem, a motivação para você fazer esse tipo de coisa, um sistema em nuvem, é exatamente equilibrar capacidade e demanda. Aqui tem até um exercício para tentar pensar como isso seria feito. Então, suponha que você foi contratado para dimensionar um data center e que você precisa colocar nele 3 tipos de serviços, aqui, o A, o B e o C. Cada um tem essas curvas de demanda que estão sendo colocadas aqui. O A roda basicamente de madrugada, o B tem picos principalmente aqui no final da manhã e no final da tarde. Só que perceba que A e B nunca ficam no mesmo, os picos nunca aparecem no mesmo tempo. E você tem um C que você não tem a menor ideia de como ele vai se comportar. Em média, ele vai consumir 10, a gente coloquei em gigaflops, né, o número de operações em ponto flutuante por segundo. Isso é uma medida de quanto de capacidade você precisa. Então, o C ele é muito variável, tem a média de 10 gigaflops e você espera que ele vai ter picos de 30 gigaflops. Eu não sei em que horário, talvez seja no mesmo horário em que você tem o pico do B, talvez seja um horário do pico do A, talvez seja fora dos picos, então não dá para saber.
Então são esses 3 serviços, você precisa dimensionar um data center para isso. Se você fizer uma alocação estática para cada um deles, não, esse cara aqui eu vou precisar de 10 máquinas para ele, esse aqui eu vou precisar de 20 máquinas para ele, isso aqui também é 30, 20 máquinas para ele. Toda a capacidade que você colocar, você tem que pensar nos picos de cada um deles isoladamente. São máquinas físicas alocadas só para aquele serviço. Então, no final das contas, o dimensionamento do seu data center seria o pico desse, mais o pico desse, mais o pico desse. Você precisa de um data center com 80 gigaflops, simplesmente porque enquanto o A não estiver executando, você não pode botar o B para executar junto. São máquinas físicas separadas. Se você faz um sistema dinâmico em que você coloca máquinas virtuais, enquanto uma máquina, um serviço não estiver executando, você pode jogar para o outro, aí facilita bastante a sua vida. Você sabe que não vai ter pico de A e B combinado. Então, por que você não usa simplesmente 30, que é a capacidade combinada do A e do B, para esses 2 serviços? E aí, bom, eu não sei quando que vai ter o pico, não tem muito o que fazer com ele. Mas é 30 para A mais B e 30 para o C, que é o pico do C, que eu não sei quando vai acontecer. O A e o B são razoavelmente previsíveis, eu consigo então reduzir a capacidade do meu data center para 60 gigaflops. E, melhor ainda, se o serviço C, por exemplo, for tolerante a atrasos, significa que, quando ele estiver no pico, eu não preciso processar naquele instante. Eu posso simplesmente ir processando ao longo do dia. Então, eu não preciso correr para colocar toda essa quantidade de recursos que ele precisa naquele momento. Eu posso simplesmente escorregar todo esse processamento aqui ao longo do dia e, como a média é 10, eu simplesmente deixo ele processando em 10 o tempo todo. Vou ter um backlog, né? Vou ter uma certa quantidade de tarefas que eu ainda não executei e vou executando ao longo do dia, mas 10 é suficiente para fornecer esse serviço. Então você pode simplesmente pegar os 30 do A e do B e, no caso do C, você coloca 10 de recursos. Então seu data center consegue ter uma capacidade de 40 gigaflops, dando a mesma qualidade de serviço que no primeiro caso se você fizesse uma alocação estática. Então é um jeito inteligente de construir, considerando a demanda correspondente. Para conseguir fazer esse dinamismo de aloca para um, aloca para outro, virtualização é uma tecnologia essencial. O que é a ideia de virtualização? É basicamente uma abstração dos recursos, de um recurso qualquer. Na área de computação em si, abstração de recursos de computação. A ideia de máquina virtual é basicamente uma máquina que roda, é um software que roda dentro de uma máquina física e você pode colocar diferentes dessas abstrações, esses conjuntinhos fechados de recursos dentro de uma mesma máquina física. Por quê? Porque as máquinas não vão executar todas ao mesmo tempo. Enquanto o humano estiver executando, não está usando os recursos físicos da máquina que está por baixo, você consegue colocar usar esses recursos da máquina física em outra máquina virtual. Dá para ver bem isso nesse exemplo aqui. Eu tenho uma máquina física com hardware aqui. Tem um sistema operacional que está executando, Linux, Windows, seja lá o que for, às vezes pode até estar ausente. E eu tenho o que a gente chama de monitor de máquinas virtuais. O que esse cara faz? Ele basicamente gerencia as máquinas virtuais que estão rodando dentro de uma mesma máquina física. Cada máquina virtual é como se fosse uma máquina física, só que ela não sabe que ela está executando em cima de um monitor de máquinas virtuais. Ela acha que está rodando em cima de um hardware que você especifica. Inclusive pode ser menos poderoso do que esse hardware aqui. Você tem, por exemplo, nesse hardware de baixo, 4 núcleos, você fala para a máquina virtual, não, você tem 2 núcleos para executar. Os outros 2 núcleos vão ficar para outra máquina virtual utilizar. Então ela não vai usar todos os recursos nunca. Ou você pode colocar razoavelmente compatível também, então a VM1 e a VM2, ela tem capacidades semelhantes, contanto que as duas não executem tudo ao mesmo tempo, não vamos ter problemas. E aí, dentro dessa máquina virtual, você instala então o sistema operacional e roda os aplicativos correspondentes. Essa é a ideia por trás de máquinas virtuais. Tem algumas máquinas que são semelhantes a máquinas físicas, só que elas executam não diretamente em cima do hardware, mas de um cara que virtualiza isso. Ele finge que é o hardware real. Tem diferentes formas de fazer virtualização. 5 formas principais, eu diria. Bom, a literatura diria, né? Não sou só eu. O primeiro jeito de fazer virtualização é emulação. O que é a ideia de emulação? O hardware que você está executando é, por exemplo, um hardware de um videogame. E você está rodando ele em cima do seu computador, do seu PC.
que tem uma plataforma, por exemplo, da Intel, um i7, um i5, algo do gênero. A linguagem não é a mesma. Assim, as instruções que um videogame manda para o hardware são diferentes das instruções do hardware que está de fato por baixo. Então, o monitor de máquinas virtuais, o que ele vai ter que fazer é converter essas instruções para que, do ponto de vista da máquina virtual, pareça tudo certo. As coisas executam. Esse é um jeito de fazer as coisas. A gente chama isso de emulação. Tem essa tradução da máquina virtual para o hardware físico. Um outro jeito é a virtualização nativa. Você está rodando o mesmo tipo de hardware em cima do hardware físico. Então, por exemplo, tem uma máquina virtual Intel aqui, um i7, rodando em cima de um i7. Nesse caso não tem tradução nenhuma, é mais rápido de fazer a execução, porque o monitor de máquinas virtuais ele tem que fazer algum gerenciamento dos recursos em si, a região de memória que está sendo utilizada, mas não tem que fazer tradução de instruções. Então costuma ser mais rápido fazer esse tipo de coisa. Outro jeito, que é bastante comum em sistemas em nuvem, tá muito lento fazer toda essa parte de operação, esse gerenciamento do monitor de máquinas virtuais está demorando muito. Eu posso colocar um hardware especializado para fazer isso. Então, ele ajuda na virtualização em si, por exemplo, traduzir instruções mais rapidamente, ou facilitar esse mapeamento que eu falei entre a máquina virtual e a máquina física. Então é bastante comum isso acontecer também, principalmente em sistemas em nuvem. Compra-se muito hardware especializado para virtualização, porque é a base para qualquer sistema em nuvem. E a paravirtualização é um pouquinho diferente. Poxa, eu vou ter que ficar fazendo tradução no monitor de máquinas virtuais? Será que não é mais fácil eu alterar a minha máquina virtual para que ela saiba que ela está virtualizada e ela já manda as instruções do jeito certo? Então você tira um pouco da carga do monitor de máquinas virtuais, joga para o sistema operacional. A parte chata é que você tem que modificar o sistema operacional em si, você tem que modificar a máquina virtual para que ela saiba que ela está executando em cima de um hardware virtual. Mas, enfim, dá para fazer também não é tão incomum fazer esse tipo de coisa. Aqui tem sempre alguns exemplos de tecnologias, o VMware, VMTools faz esse tipo de coisa, por exemplo. E o último tipo de virtualização, que esse está na moda, inclusive, atualmente, é virtualização no nível de sistema operacional. A gente chama isso de container. A ideia é, poxa, eu tenho que mesmo colocar um sistema operacional completamente diferente aqui. Ó. Aqui eu estou colocando o Windows 7 e uma distribuição Linux e um Debian. Não daria para simplesmente usar o que já está disponível no sistema operacional nativo? Essa é a ideia por trás de virtualização a nível de sistema operacional. Você já joga as aplicações praticamente em cima do sistema operacional, como processos separados. Você tem alguém aqui que faz esse gerenciamento para garantir que um processo não vai conseguir enxergar o outro, né? Esse isolamento é importante dentro de máquinas virtuais. Mas, enfim, como essas aplicações precisam só do sistema operacional nativo mesmo para executar, não é tão heterogêneo em cima do que elas vão executar, você consegue fazer isso de uma forma bastante eficiente. Por exemplo, suponha que você precisa abrir um arquivo qualquer dentro de um cenário de virtualização com máquinas virtuais. O que vai acontecer é que você vai ler o arquivo, jogar para o cache do sistema operacional nativo e aí subir isso para o cache dos sistemas operacionais que estão dentro das máquinas virtuais, né, o convidado aqui. Dentro de um cenário de virtualização no nível de sistema operacional é muito mais fácil. Você simplesmente sobe para o cache e as aplicações já leem ali direto. Então você não precisa fazer cópias para todos os lados. O uso de recursos é bem menor. Até por isso tem um certo interesse nessa parte de containerização. Isso é meio antigo até, voltou à tona a ideia de usar containers mais recentemente, com o Docker e algumas tecnologias, e as vantagens são principalmente que você não tem tantas camadas entre o container e o hardware em si. Você não tem que passar por monitor de máquinas, pelo sistema operacional, hardware virtual, monitor de máquinas virtuais para chegar no hardware. Você consegue ir muito mais diretamente, então você ganha em velocidade, é interessante por isso. Como não tem uma parafernália ao redor do container, dá para fazer também com uma densidade maior. Você consegue colocar mais máquinas, mais containers dentro de uma máquina física do que máquinas virtuais dentro de uma mesma máquina física. A parte chata é que isso funciona principalmente para sistemas razoavelmente homogêneos, né? Enfim, a aplicação container tem que enxergar o que está por baixo e tem que ser praticamente igual para todos os containers. Então, você perde um pouquinho nessa flexibilidade, mas se o seu sistema é homogêneo, faz bastante
sentido fazer isso. São diferentes pedaços de um software, por exemplo, diferentes serviços que compõem o mesmo software. Então, basicamente isso que eu tinha para mostrar por detrás dos panos aí das máquinas virtuais. Como essa última aula, espero que vocês tenham aproveitado. E, bom, nos vemos aí na revisão do curso. Até mais.